Ho, ho, ho! Olá, habitantes! Feliz Natal para todos vocês! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Mundo Ho. Hoje nós estamos em clima natalino. E já que hoje a gente vai falar sobre Natal, nada melhor do que falar sobre uma coisa que eu sou apaixonado, que são filmes de Natal. Então senta, puxa uma pipoca, pega uma cadeirinha confortável e vamos para mais um episódio do podcast Mundo do Rô. Ah, e não se esquece, já segue o podcast Mundo do Rô lá no Spotify ou lá no Instagram, certo? E eu tô falando lá porque eu não sei se você tá ouvindo isso pelo Spotify Podcast ou pela versão da Apple, tá? Mas enfim, acha um lugar para seguir o podcast, segue, comenta, curte, compartilha e faça o Mundo do Rô Podcast continuar crescendo. Mas vamos então. Por que eu sou apaixonado por filmes de Natal? Não sei. É uma coisa que já carrego em mim já tem muitos anos. Mas eu descobri minha paixão por filmes de Natal mais recente. Eu sempre gostei de assistir, eu sempre gostei dos especiais de Natal. Sempre foi uma época muito emocionante pra mim, algo que eu gosto muito. Mas eu comecei a tentar entender o porquê que eu gosto de filme de Natal e vou tentar explicar, tentar achar por que eu gosto disso, apesar de eu não saber. Mas filme de Natal sempre tem aquela vibe de correr atrás de uma coisa que parece impossível, mas se a gente acreditar, funciona. Ou você sair da zona de conforto, você conseguir é, se virar do avesso, enfim, alguma coisa que sempre é, tipo, beira o impossível, mas se você acreditar, se você ter fé, se você colocar amor no coração, as coisas acontecem. Mas se vocês repararem, todos os filmes de Natal, eles têm mais ou menos uma história similar. Que é, começa o filme, tem às vezes um problema, aquele problema se desenvolve, aparece alguém ali, seja uma mulher, um rapaz, enfim, para meio que solucionar aquilo ou ser a solução daquele problema. E aí esse casal fica feliz e contente no final do filme. São várias histórias assim. É sempre a mesma história. É sempre. Ai, ficou preso na nevasca. Ai, porque terminou o namoro e aí foi viajar, encontrou o amor da vida. Ai, porque encontrou um projeto especial e aí aquela pessoa que você não via há tantos anos voltou para a cidade. Aquele primo da escola, não sei, é sempre a mesma, a temática, a narrativa de filmes de Natal são sempre as mesmas, sempre. Eu posso listar para vocês mais de 10 filmes de Natal aqui e todos vão ter mais ou menos o mesmo caminho. Isso é uma narrativa muito clássica de filme de Natal. Por quê? Porque basicamente ela narra uma história de vida comum, que é normalmente um rapaz ou uma mulher que mora numa cidade grande e simplesmente acontece alguma coisa, ela tem que ir para uma cidade menor, seja por conta de visitar a família, seja porque alguém morreu e tem que ir lá ver a casa, ou seja porque terminou o namoro ou casamento, alguma coisa, e aí a pessoa quer se reencontrar. Enfim, é sempre uma ideia de alguma coisa trágica que aconteceu ou alguma coisa muito assim aleatória que faz a pessoa sair da cidade grande e ir para uma cidade menor, ir para um lugar afastado, cruzar o mundo para fazer uma viagem. É sempre uma coisa muito assim aleatória. E aí, neste local menor, nessa coisa mais bucólica, essa coisa mais intimista, a pessoa consegue ressignificar a vida dela, entender que ela não precisa de todo aquele luxo, de tudo aquele glamour, de toda aquela coisa da cidade grande para conseguir ser feliz. Gente, isso é um clássico. E aí a pessoa ali, ela conhece o rapaz, né, o bom moço. É sempre assim, o rapaz dos negócios da cidade chega lá, encontra uma menina
que é dona de casa, ou que trabalha com alguma coisa simples, tipo decoração, enfim, alguma coisa mais vista com o olhar de alguma coisa mais simplória, né? Tipo, ela faz enfeites de Natal. Ou a mulher de negócios, toda empoderada e tudo mais, chega numa cidade pequena e se apaixona pelo fazendeiro. O filho do fazendeiro da cidade que mal estudou, mas é um cara gentil, super carinhoso, fofinho. Gente, é sempre o mesmo. Vocês devem estar relembrando de 500 mil histórias que são parecidas assim. E aí tem toda aquela coisa de ficar meio que desencontrando, às vezes surge alguém ali no meio tentando atrapalhar, tem os percalços do inverno, né? O carro que quebra, a lareira que entope, a árvore que não encontra, alguém que fica doente, tem sempre um percalço no meio do caminho. Até que tudo lá no final consegue se resolver, eles dão um beijo e teoricamente viram felizes para sempre. A parte que me irrita nos filmes de Natal é que sempre vai terminar muito perto da realização daquele problema e depois você não sabe o que mais acontece. Tipo, eles dão um beijo e fim. Ou eles decidem ficar junto e fim. Tipo, não tem a parte boa. É sempre uma coisa muito assim. Sofreu o filme inteiro, teve toda aquela tragédia. No final, né, que você fala, não, eles vão ficar juntos, vai ter uma, né, você vai ver os frutos daquilo. Vai de fato fazer sentido aquela relação. Não, acaba ali e a gente fica naquela situação de tipo, você não tem a parte boa ou o sofrimento. É tipo o Crepúsculo, né? A Bella sofre os filmes todos, aí no final, que, né, todo mundo aceitou o casamento, a filha, não sei o que, acaba o filme e a gente não vê o que acontece depois, né? É literalmente isso. A gente não tem a parte da vida boa do casal. É uma vida muito focada na tragédia, né? No drama, naquela coisa, né? Harry Potter. Todos os filmes lutando por conta de Voldemort. Aí no final que o Voldemort morre, pronto, acabou a série. Não existe mais vida. É como se a série não fosse sobre o Harry ou sobre a Bella, e sim sobre a tragédia, né? O problema que é o principal. E nesses filmes de Natal é basicamente isso. A gente tem essa coisa de, né, aquele transtorno, aquela aflição, sem sinal, é alguém que perde o celular, é o carro que encrespa no meio da neve, é a pessoa que perde o emprego, é divorciada, enfim, é sempre uma tragédia absurda, é sempre um melodrama, né, aquela coisa catastrófica e tudo aquele monte de percalços no meio do filme inteiro e tudo aquilo vai arrastando, 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 pra no final, nos últimos 10 minutos de filme, pronto, tudo se resolve, eles dão um beijo, ficam felizes para sempre e fica tudo lindo. Mas assim, você nunca sabe o depois, né? Você nunca sabe se aquilo realmente funcionou. Se foi só aquela ali, aquela fantasia que faz eles quererem ficar juntos, e depois a realidade vai ser realmente aquela. Não existe, cara! É triste, porque a gente fica naquela expectativa de ver o povo sendo feliz juntinho, e aí parece que todo mundo decide que não. Na hora que eles vão ser felizes, o filme acaba. E eu gosto, né? É sempre fofinho a ideia do Natal, porque eles pegam sempre. Eu vou falar o filme americano, nessa grande maioria é ou rapazes ou as moças muito bonitas, né? Os que vêm da cidade grande, aquela coisa toda assim, rica. E sempre a outra pessoa é uma pessoa mais simplória, né? Uma coisa mais assim. Tem beleza, mas é uma coisa mais meiga. Você vê que é uma coisa mais colocada quase como inocente. É sempre assim, a cidade grande mostra o avanço, a inovação, né, a mente aberta, aquela coisa meio que quase beirando a maldade. E aí, na cidade pequena do interior, é a inocência, é o bucólico, é aquela coisa de ser fofinho, família, não sei o quê, não ver maldade nas coisas, quer sempre ajudar todo mundo, sabe? Então é uma dualidade que, se a gente for reparar na construção literária, ela sempre vai existir, desde o romantismo. Os filmes de Natal, eles têm esse viés do romantismo de mostrar como se a vida no campo, a vida fora da cidade grande, né, no interior,
ela fosse muito mais bonita, porque ela é mais inocente, ela tem mais amor, ela tem mais cuidado, as pessoas se amam mais, as pessoas se importam mais umas com as outras. Na cidade grande isso não existe. É como se na cidade grande as pessoas fossem todas uns monstros do Lago Ness, que ninguém se importasse com ninguém. E que ali as pessoas, elas não se ajudam e nem fazem nada umas pelas outras. E eu acho muito engraçado remeter essa questão do romantismo e dos filmes de Natal, porque é uma estrutura super antiga, se a gente for parar para analisar, e mesmo assim vende, e mesmo assim funciona, né? Os Estados Unidos e o Canadá faturam milhões todos os anos com dezenas de filmes de Natal, né? É uma coisa muito já batida, a gente sabe como que vai terminar, a gente sabe que vai ser sempre um final feliz, porque é Natal, porque o espírito de Natal sempre resolve tudo. Mas mesmo assim as pessoas compram, né? Mesmo assim as pessoas vão ver, vão assistir. E mesmo que não sejam filmes que vão para cinema, na sua grande maioria, eles vão direto para os streams ou para os canais de televisão pago, é, eles simplesmente têm bilheteria, né? Vamos dizer assim, eles têm alcance, eles têm audiência, eles têm engajamento. Eu falo isso porque, por exemplo, esse ano os próprios Jonas Brothers lançaram um filme de Natal e tem repercussão, tem notoriedade. Se não fizesse sentido, não fizesse lucro, eles não teriam feito. E eles já participaram de outro filme de Natal há um tempo atrás que eu já assisti. Eu nem sabia que eles faziam parte, mas faziam. Ou seja, não é o primeiro filme, já é o segundo. Ou seja, se não fosse lucrativo, ou se não tivesse nenhuma importância, não estariam fazendo o segundo filme. E tantos outros, né? Tem uma companhia no Canadá que produz só praticamente filmes de Natal. Todos os anos são, sei lá, quantos filmes de Natal que eles produzem. E o engraçado é que são atores iguais, representando papéis diferentes nos filmes. Eles gravam, tipo, uma sequência de 10 filmes com a mesma pessoa. Numa ela é a mocinha, no outra ela é a rica, no outra ela é a pobre, no outra ela é isso, no outra ela é aquilo outro. Ela vai mudando o personagem, mas a atriz é a mesma. E é muito engraçado, porque você olha, tipo, no catálogo da Netflix, esses filmes, e você fica olhando, tipo, gente, mas é o mesmo ator. E aí, tipo, são 500 histórias diferentes, mas com a mesma pessoa. Você morre de rir, porque você sabe que literalmente é o ficcional do ficcional, né? É aquela coisa que você não consegue nem acreditar que seja possível, porque você tá vendo que é a mesma pessoa representando 500 papéis diferentes na mesma coisa. Tipo aqueles filmes daquelas sequências de O Príncipe e a Plebeia, né? Tem aquela coisa muito a realeza que resolve descer para os pobres e se apaixonar pela menina humilde, né? É uma coisa meio Cinderela, né? Que o príncipe se apaixona pela menina que perde o sapatinho de cristal. Então, se vocês repararem, algumas narrativas de Natal, elas têm muito do que a gente já assiste em outros filmes, só que adaptada para essa questão do Natal, né? Adaptada para esse ambiente de festividade, de fim de ano. Normalmente os filmes eles terminam sempre no dia 25 ou no dia 26, no máximo. Nunca é uma coisa que vai até o ano novo. E eu acho muito bacana, porque é como se os dias do Natal, ali do dia 24 ao dia 26, ou até o dia 25, eles se transformassem quase que em um ano inteiro. Porque a quantidade de acontecimentos que acontece em tão poucos dias, dá a impressão que a pessoa está vivendo um ano em uma semana. Eu acho muito incrível, porque eles colocam tanta coisa acontecendo em tão poucos dias que dá a impressão que o filme ele transporta a gente para uma realidade paralela onde o tempo e o espaço não são os mesmos que a gente. Mas, enfim, mas por que que eu gosto disso? É, porque eu acho fofinho. Eu gosto dessa ideia do romântico, dessa leve comédia, dessa coisa mais que você já sabe o que vai acontecer. Não tem aquela surpresa, aquela coisa assim absurda. Você já sabe pra onde aquilo vai. Você já sabe o começo, meio e o fim. Você já põe o filme já sabendo como que ele vai começar e como que ele vai terminar. Você já tem quase 90% de certeza. É um filme ou outro que a pessoa começa com uma pessoa no filme e no meio do caminho ela muda de personagem com quem ela vai se relacionar. Basicamente, por exemplo, eu assisti um filme, acho que é o Diário de Noel,
que é a história de uma menina que ela perdeu a mãe, e aí ela perdeu a mãe não, a mãe dela abandona ela por conta de questões financeiras, e ela é criada por uma outra família. E aí ela volta para essa casa para tentar encontrar informações dessa mãe que ela tenta buscar. E aí ela pega e segue atrás de uma pessoa, sendo que a pessoa com que ela tá ali passando por tudo aquilo é com quem ela deveria estar, tipo, sabe? Então, tipo, meio que mostra essa reviravolta de tipo assim, nossa, ela tava procurando o fulano A e no final ela tá procurando o fulano B. Sim, mas desde o começo do filme você percebe que o fim dela vai ser com aquele, porque tudo indica que ela tá, tipo, se apaixonando pelaquela pessoa, mas mesmo assim ela tá relutante por conta daquela ideia de que tem que ir atrás daquilo que ela tava procurando. Mas normalmente os filmes eles são muito claros. Normalmente os filmes eles são muito diretos. Você já sabe como que aquilo vai terminar. Você sabe que vai estar tudo certo. Você sabe que, por mais que a nevasca seja absurda, no outro dia de manhã ela vai conseguir ir embora do hotel. Ela vai conseguir pegar um avião, um trem, o carro. Ela vai conseguir de alguma forma resolver o problema. Vai ter sempre um mecânico no meio da estrada, aberto, nas vésperas de Natal, que vai conseguir resolver o carro dela em menos de um dia e que não vai cobrar uma fortuna e que vai ser super honesta com ela e vai ainda fazer ela se sentir feliz. Você entende que é muito absurdo. A gente sabe que aquilo não existe, mas a gente assiste porque a gente gosta. A gente gosta dessa fantasia do Natal. A gente gosta dessa ideia de que o Natal pode fazer tudo. De que o Natal pode transformar as pessoas, os ambientes e fazer o mundo ser um lugar melhor. De certa forma, eu acredito sim que muitas coisas do Natal sejam mágicas. Eu acredito que exista uma energia diferente nessa época do ano que faz com que a gente veja as coisas com outros olhos. A gente acaba estando um pouco mais aberto a algumas coisas do que no restante do ano. E eu acho que isso é ruim. A gente deveria seguir um pouco dessa coisa do Natal o ano inteiro. Mas pronto, isso são conversas para outras horas. Mas enfim. E é isso. Essa é a minha justificativa de por que eu gosto tanto de filme de Natal e do porquê que eu acho que quem gosta de filme de Natal também sente essa mesma sensação que eu. Então é isso, habitantes. Um bom Natal para vocês. Aproveitem, comam bastante frutas, bebam bastante líquido, não exagerem em comidas gordurosas, tá? Porque a gente não tá afim de ver ninguém passando o restante do ano no hospital. E se cuidem e até o próximo episódio, que vai ser já pro fim do ano. E é isso, gente. Um beijão, um bom Natal pra vocês.